Olá, bom dia. Mais uma vez falando aqui com vocês, certo? Vou falar um pouquinho primeiro sobre ritual matinal, que é extremamente importante você criar um ritual matinal saudável. O que é isso? Nos primeiros momentos do seu dia, ter uma dedicação a você de uma maneira tranquila. Então, faça uma meditação. Eu estou enviando para vocês meditações, né? Só depois da meditação, faça os seus cuidados pessoais, higiene pessoal, para então ir seguir a sua rotina. Porque quando a gente acorda, a gente tem um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol, certo? Que ele é importante para que a gente desperte, né? Para que a gente possa acordar bem. Mas se você, junto com o pico de estresse do hormônio, ainda ficar estressado, todo o seu dia tende a ter picos de elevação de cortisol. Isso é ruim, aumenta o estoque de gordura, aumenta o risco de doença cardiovascular, certo? Então procure ter um ritual matinal saudável. Bebam bastante água ao acordar, é uma ótima forma de fazer o seu intestino funcionar. E queria aproveitar mais uma vez para falar sobre perdão. Por que, Laila, mais uma vez falar sobre perdão? Mais uma vez batendo na mesma tecla. Perdão é sinônimo de cura, tá certo? Então você só consegue seguir a sua vida de uma maneira madura, forte, tranquila. Tranquila eu digo entre aspas, porque a gente sempre vai ter tribulações ao longo da vida. Quando você aprende a perdoar verdadeiramente, se livrar do fardo da mágoa, do ressentimento. E eu mandei ontem um material para vocês e eu queria falar um pouquinho sobre essa história da Tupperware. Essa história da Tupperware é o seguinte, é uma mulher, certo, que ela foi visitar a tia no Natal. A tia dela, todo Natal, sempre fazia um doce muito especial, que ela gostava bastante, bastante mesmo, toda a família gostava. E ela deixou ela levar um pouco desse doce em uma Tupperware para casa dela, né, para que ela devolvesse. É claro que nós somos pessoas decentes, então a gente devolve as nossas Tupperwares. Então, até gosto de brincar com isso, que uma vez meu irmão levou uma Tupperware minha, eu acho que ele perdeu o sossego enquanto não me devolveu. Pronto. E aí, né, eu sempre gosto de devolver quando alguém me dá alguma coisa, a vasilha cheia, né, cheia também de alguma forma, como uma forma de gratidão, de retribuir. Só que ela, né, por alguma razão, chegou um dia de ir na casa da tia, não teve tempo, ia com a Tupperware vazia, ela foi de ônibus para a casa da tia. Ela sentou ao lado de uma pessoa que visivelmente estava passando mal, não estava bem, certo? Até que quando chegou um determinado trecho, próximo da casa da tia, essa pessoa vomitou bastante e vomitou em cima dela, né? E a única coisa que ela tinha ali em mãos era a Tupperware. Então ela começou a retirar o resto de ovo, de arroz, de papinha, porque essa pessoa tinha comido muito, de feijão. Os resíduos sólidos ela guardou dentro da Tupperware da tia. O que era líquido, enxugou na roupa no ar-condicionado do ônibus. Que delícia, né? E aí, quando chegou na casa da tia, ela teve que contar a história, ela ficou muito magoada, né, e tudo. Disse, por conta disso, eu vou querer uma coleção de Tupperware novas e tudo. E ela contou a história, mostrou o vômito dentro da Tupperware pra tia ver que não era mentira e tudo, o cheiro e tal. E aí ela foi embora, mas ela levou a Tupperware de volta com o vômito dentro. Por quê? Porque ela ia chegar em casa, ela precisava contar para a família dela e mostrar, né, a Tupperware com o vômito para as pessoas acreditarem na história dela, em tudo que tinha acontecido, né? E aí, como boa contadora de história que ela é, né, ela continuou guardando o vômito, porque na semana seguinte ela ia voltar a trabalhar e ela precisava mostrar aos colegas dela, contando, mostrando a Tupperware, abrindo, mostrando o vômito para que todos acreditassem e tudo mais. Mas aí ela também resolveu, como estava próximo do final do ano, ela resolveu guardar, né, esperar o outro final do ano, que ia ter a virada do ano, ia ter a retrospectiva, onde ela pudesse abrir a Tupperware e mostrar aquela Tupperware com vômito novamente. Vocês já ouviram alguma história mais absurda do que essa? Quem é em sã consciência que guarda vômito? Ninguém, né? E o que é a mágoa?
A mágoa é guardar tapaué com o vômito que o outro despejou em você. E naquele primeiro momento que a mulher vomitou nela, despejou ali o resíduo sólido, o líquido, a sujeira, é totalmente humano e normal que você se sinta chateado, magoado, né? Que você conte para alguma pessoa. Mas o que a gente faz com a mágoa? A gente armazena ela dentro de uma caixinha e fica ressentindo, remoendo ela. Todas as vezes que a gente fala, que a gente pensa, o sentimento que a gente sentiu naquele primeiro momento vem à tona de novo. Então, mágoa é isso. Mágoa é guardar o vômito dentro de uma tapaué. Isso não faz sentido na história. Por que tem que fazer sentido na nossa vida? Mas não é tão fácil, né, se libertar desse vômito. Mas é necessário, a gente precisa se livrar desse despejo que o outro faz na gente. Até porque muitas vezes ele faz de maneira inconsciente e também não estava num dia bom, né? Você pode se permitir a dor, porque é totalmente ser humano naquele primeiro momento, mas não fique remoendo isso, guardando isso para você, né? Nem sempre, por exemplo, uma traição em casal, né? Se você decidir perdoar, que seja um perdão verdadeiro, onde você jogue fora esse tapaué. Se for para não perdoar, se for para não ter uma reconciliação, mas perdoe também, siga a sua vida, certo? Isso é extremamente necessário, senão você vai ficar paralisado ali naquela situação o resto da vida. Você vai deixar de viver. Então não guarde a sua tapaué. Recomece, jogue fora, lave, se limpe. O perdão não é para o outro, o perdão é para você, para que você siga a sua vida sem peso. Muitas pessoas relatam em consultório para mim que estão sem energia, sem disposição. Eu não sei como é o dia a dia delas, mas pode muito ter o peso de falta de perdão, né? De falta de continuar ressentindo coisas que já deveriam ser curadas. Então, pais que abandonam filhos, por exemplo, você não sabe como foi a história do seu pai, e se sabe, mas ele não é o que ele é à toa. Perdoe ele, perdoe a fraqueza dele, a fragilidade dele, a falha dele, e se acolha e o acolha. Vai ser libertador para você, né? Se foi uma mãe, na mesma situação. Se é seu filho, na mesma situação, né? O perdão é para você, não é para o outro, é para você se curar, tá certo? Então não guarde essa tapaué com vômito. É sem sentido. Cure isso, mas cada pessoa vai ter o seu tempo. Se for um luto de uma perca, viva o seu luto, vai ter um tempo para isso. Mas nós, seres humanos, uma certeza que a gente tem durante o nosso trajeto de vida é que nós vamos se machucar, nós vamos se magoar. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. E de onde dói mais é das pessoas que a gente gosta, é claro, porque a gente não espera, a gente cria expectativas, né? Mas justamente por sermos humanos, a gente precisa perdoar. O outro pensa diferente da gente, está em um momento diferente da gente, mesmo que seja alguém que convive com a gente, tá? Então não guarde a sua tapaué, ela só vai lhe fazer mal, né? E eu queria aproveitar para deixar mais uma tarefinha, né? Qual foi a última dor que você teve na sua vida, grande na sua vida? E que lição você aprendeu com ela, certo? Uma excelente semana. Se organize, se planeje. Com planejamento você tem libertação. E qualquer coisa a Nutri está aqui.